Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Emílio, especialista em técnicas radiológicas com mais de 27 anos de experiência na área e vou ensinar para vocês a partir de hoje critérios radiográficos. Tudo que o profissional das técnicas radiológicas precisa visualizar numa radiografia para poder liberar o paciente e oferecer ao médico radiologista a possibilidade de um excelente diagnóstico. Se você é da área da radiologia, se você conhece alguém que é da área ou alguém que gosta de radiologia, compartilhe esse vídeo com ele, comece a seguir o nosso canal e curte nossos vídeos. Fala galera, professor Emílio, e hoje a gente vai aprender critérios radiográficos da radiografia de abdômen em decúbito, feita em AP, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a visualização se todas as margens da radiografia estão presentes no nosso exame. Vamos lá na margem inferior, e é muito importante que visualizemos a sínfise púbica. Toda radiografia de abdômen feita em decúbito, a visualização da sínfise púbica é necessária, é importante. E o ideal é que esteja bem rente à margem inferior da radiografia de vocês. E aí, indo lá para a margem superior, o ideal é que visualizemos pelo menos as costelas número 11, o par de costela 11 e o par de costela 12. Por que é importante que visualizemos a sínfise púbica inferiormente e esses pares de costelas superiormente? Inferior eu tenho a bexiga, e a bexiga não pode estar cortada na radiografia. Então, eu preciso ver a região onde a bexiga se encontra. E lá na margem superior, onde eu visualizo pelo menos esses dois últimos pares de costelas, estão a região dos rins. As silhuetas renais nem sempre são visíveis, porque isso depende da anatomia do paciente, depende da espessura do paciente, depende da limpeza do abdômen na hora do exame. Então, a gente não consegue ver os rins sempre, mas eu sei que eles estão nessa região de últimas costelas, então é muito importante que na minha radiografia estejam presentes esses últimos dois pares de costelas, tá certo? E aí, depois que eu tenho certeza que a margem inferior e a margem superior estão de acordo com as normas, a gente vai ver se o paciente foi bem posicionado, se não houve rotação. Onde é que a gente consegue ver se não houve rotação? Um ponto importante de visualização para que não haja rotação é a asa do ilíaco, ó, da articulação sacroiliaca até a margem do osso ilíaco, ela tem que estar simétrica em ambos os lados. Isso é um indicativo que não houve rotação. Um outro local importante para essa análise são os forames obturados. Nem todo paciente, nem toda radiografia de abdômen a gente consegue ver os forames obturados, mas em conseguindo ver, se eles estiverem simétricos, é um ótimo indicativo também de não rotação da nossa radiografia de abdômen. Um outro ponto importante, que também dá para visualizar a não rotação, é a própria articulação sacroiliaca. Se elas estiverem abertas, livres dos dois lados, também é um indicativo. Eu também posso ir lá na coluna lombar e ver o processo espinhoso. Se o processo espinhoso estiver bem no centro da vértebra, isso também é um indicativo de não rotação. Então, a gente tem vários pontos aí que nos indicam se houve rotação ou não, tá certo? E aí, por último, é ver se eu acertei a dose de radiação. O quanto de kV, o quanto de MA, o quanto de MAS, e o tempo para ver se a minha radiografia ficou adequada para diagnóstico. Normalmente, o MAS é por volta de 80% do valor do kV. Isso tem um monte de variação, então eu não gosto de falar de dose nos meus vídeos, porque isso tem variação de processo de o processamento da imagem, a espessura do paciente, o aparelho que você está usando, então são muitas variações, eu prefiro não falar, mas para vocês olharem a radiografia e saber se a dose está adequada, tem alguns pontos importantes de visualização. Um ponto importante é o músculo psoas maior. Ele está aqui na lateral, ó, ele forma um triângulo, a gente consegue ver o contorno dele bem direitinho aqui na imagem, ó, de um lado
e depois do outro lado. Então, se eu conseguir visualizar o contorno desse músculo psoas, isso significa que minha quantidade de radiação foi adequada. Um outro ponto bem bacana de visualização que nos garante que eu acertei a dose é o processo transverso da coluna lombar. Se eu visualizar os processos transversos da coluna lombar, e notem que na minha imagem eu consigo ver todos, também é um indicativo que eu acertei a quantidade de radiação para o meu paciente. Tá certo, galera? Isso é uma radiografia de abdômen feita em AP em decúbito, e esses são os pontos importantes para que nós garantimos ao nosso médico radiologista a possibilidade de um ótimo diagnóstico, e aí isso também é bom para o nosso paciente. Se vocês curtiram esse vídeo, gostaram das informações que eu passei, compartilha, manda para os amigos que gostam de radiologia, que estudam radiologia ou até que trabalham na área, que são informações importantes para que a gente garanta sempre uma imagem de qualidade. Tá certo? Valeu, galera. Bons estudos.